E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta da cidade onde eu estudo, em Lynchburg, na Virgínia. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, faço Direito nos Estados Unidos, sou formado em Direito no Brasil e nesse canal eu falo um pouquinho sobre a minha vida nos Estados Unidos, sobre o direito, sobre a ansiedade, síndrome do pânico, já falei bastante. E hoje eu queria falar sobre algo interessante, que é a depressão. Bom, já faz um tempo que eu queria falar sobre o assunto, mas a semana tem sido bem oportuno porque eu estou aqui de volta, mas ainda tenho 2 semanas de férias. Aqui é uma cidade pequena e universitária, então tá bem vazia a cidade. Estou passando um período de bastante solitude, então que fase melhor, que período melhor para falar sobre o tema do que agora. Tem uma passagem bíblica, eu vou deixar a passagem, fala sobre Elias e a experiência que ele teve com depressão e como Deus lidou com essa depressão dele. Se você ler lá, vai contar uma história bem bacana das coisas que ele fez para Deus. Um cara assim, um homem de Deus mesmo, que tinha visto o sobrenatural. E aconteceu uma situação que ele ficou muito depressivo. Ele foi pro deserto, sentou embaixo de uma árvore, deitou embaixo de uma árvore e pediu para Deus para morrer. Sim, isso que aconteceu com Elias. Tempos depois, um anjo acorda Elias e fala: Elias, come que você vai andar bastante. Para resumir, Elias andou 40 dias no deserto, até que ele chegou no Monte Carmelo, onde ele teve um encontro com Deus. Após os 40 dias andando, chega na caverna. A Bíblia conta algo interessante, diz que passou um fogo e Deus não estava no fogo, passou um vento e Deus não estava no vento, passou um terremoto e Deus não estava no terremoto. Finalmente passou uma brisa suave e Deus chamou Elias para fora da caverna. E ali Elias teve um encontro com Deus. Elias estava depressivo, deprimido, porque ele era um homem muito zeloso para Deus e ele estava se sentindo desamparado. Sabe quando você faz tudo certo e as coisas aparentemente dão errado? E ele estava se sentindo sozinho, talvez rejeitado. Todos os sentimentos assim que geralmente, ou vários dos sentimentos que geralmente acompanham quem está com depressão. Então Deus aborda essa depressão de Elias por meio de pelo menos 3 formas que eu gostaria de conversar hoje. A primeira forma é que Deus chama Elias para um tempo de solitude. Esse tempo que eu estou passando aqui, de estar mais sozinho, não ter muitas pessoas por perto, vários amigos não voltaram das férias ainda. Eu moro com mais 2 rapazes no apartamento onde eu estou e até eles não estavam no apartamento, então fica aquele silêncio. Mas é um período de ouvir a Deus de uma forma que é difícil ouvir quando você está naquele barulho, seja por qualquer motivo ou quando você tem muita coisa para fazer. E pensa comigo, Elias passou 40 dias andando no deserto, imagino que sozinho. E deve ter sido um período em que ele refletiu sobre muitas coisas, em que ele pensou sobre muitas coisas. Da mesma forma, esse período que eu estou aqui sozinho tem me ajudado assim a reavaliar minhas motivações, a reavaliar o que eu estou fazendo da minha vida, reavaliar o rumo que eu vou tomar. Nesse novo semestre aqui, as coisas mudaram muito para mim. Talvez exteriormente não mude tanto as coisas que eu vou estar fazendo, mas nessas férias muita coisa interior aconteceu e agora está sendo o período para digerir essas coisas. Então foi um período, eu vejo como algo planejado por Deus para que eu tivesse tempo de digerir. Porque no começo da semana e no final da semana passada eu já estava começando a me sentir nervoso, ansioso, até meio deprimido por causa desse tempo de solitude, sabe? Mas Jesus diz: você quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Então fica claro para nós, através de Jesus, através dessa história de Elias, que a forma como Deus mais age, talvez através do silêncio. É preciso que a gente se silencie antes. Você veja, por exemplo, o caso de Elias. Uma história interessante. Passou um fogo, Deus não estava no fogo. Passou um vento muito forte, Deus não estava no vento. Teve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Deus estava onde? No sussurro, na brisa suave. Pois muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, Deus não se mostra a nós através de grandes manifestações de poder. Não vem relâmpagos do céu ou anjos,
O próprio Deus, quando decidiu vir à Terra, ele não, a primeira vez pelo menos, que na segunda será diferente, mas na primeira vez, quando Jesus veio à Terra, o Deus encarnado, ele veio da forma mais humilde possível, como um filho de carpinteiro, nasceu num estábulo, numa manjedoura feita ali talvez às pressas. Filho de Maria, uma pessoa tão digna, mas também tão humilde. É assim que Deus fala, é assim que geralmente Deus age. A segunda lição que eu tiro dessa história é que geralmente quem está com depressão se sente sozinho. Sozinho no sentido não de estar longe de pessoas ao seu redor, mas no sentido de se sentir desconectado das outras pessoas. Se você continuar lendo a história, você vai ver que Elias reclama para Deus, ele fala: Deus, eu fui o último dos teus profetas que sobrou, porque todos os outros se desviaram, todos os outros, ninguém permanece fiel. Então Deus responde: Elias, você não está sozinho, porque eu reservei para mim mesmo 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Talvez você se sinta sozinho, desconexo, você pode pensar que você é a única pessoa que está passando por isso. Isso é tão interessante porque eu me lembro quando eu postei o primeiro vídeo sobre síndrome do pânico. Se você ler lá nos comentários, a maioria dos comentários é de gente falando assim: nossa, eu pensei que era a única pessoa que passava isso, ou pessoas falando exatamente aquilo que eu sinto. E muitas vezes a gente fica triste por achar que a gente está fazendo algo sozinho, que só nós estamos passando por isso. De repente você descobre e Deus nos mostra: olha, pessoas no mundo inteiro já passaram isso durante toda a história da humanidade, isso já aconteceu outras vezes. Você sabe que não está sozinho. Além disso, Deus está com você, se você crê nele. E a terceira lição, muito importante, é que a forma como Deus nos trata em períodos de depressão é um pouco diferente da forma como você trata a ansiedade. Quando eu falei sobre pânico e ansiedade, eu falava o seguinte para as pessoas, e ainda falo: você está ansioso, você está sentindo um pânico, você não deve buscar fazer coisas para aliviar essa tensão. Você deve simplesmente sentar onde você está, deitar na cama se possível e deixar essas sensações tomarem conta de você. Deixa elas tomarem conta, elas parecem que vão te devorar, parece que você vai morrer, ficar louco, outras coisas piores. E não, quando você faz isso, quando você se aquieta, elas somem. Já a depressão é o contrário. A gente tem vontade de ficar na cama, de não fazer nada, de não sair, mas não, é o contrário. São nesses períodos de depressão que a gente tem que sair, que a gente tem que pensar em projetos novos, que a gente tem que criar sonhos novos, começar a investir em coisas novas e conhecer pessoas novas. Tem que ser muito movimento para você vencer a depressão. E lê lá na história, sério, abre a Bíblia e leia essa história completa, você vai ver o que Deus disse para Elias. Ao invés de Deus ficar passando a mão na cabeça de Elias, falando: não, tadinho do Elias, né, tá depressivo, você realmente sofreu muito. Deus fala: não, Elias, eu quero que você faça isso, unge o rei e tal, e vai lá e faz isso, faz aquilo, sabe? É assim que Deus age. Eu também me lembro da história de Pedro e Jesus. Após Pedro ter negado Jesus 3 vezes e depois que Jesus ressuscitou, talvez Pedro estivesse muito triste por ter negado a Jesus, por não ter confiado. E ele voltou a ser pescador. É como se ele dissesse: ah, quer saber, esse negócio de ser discípulo de Jesus não era para mim não, eu não sou bom o suficiente. E aí Jesus chega para ele e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está oferecendo para Pedro um ministério, algo grande. Até hoje, Pedro é considerado pelos católicos como o primeiro papa. Então você imagina, Pedro em sua depressão, querendo ali voltar a ser pescador, e Deus falando: olha, você vai ser um apacentador de ovelhas, você vai cuidar de muita gente. Isso é algo muito grande, e é assim que Deus age muitas vezes para nos tirar de depressão. O que eu te digo hoje é o seguinte: se você está num momento de solidão, de solitude, aproveite para tornar esse momento em um momento em que você vai refletir sobre a sua vida, em um momento que você vai reavaliar os seus projetos, que você vai gerar no seu coração novos sonhos, um período em que você vai olhar para Deus com a alma mais tranquila, sem estar preocupado com o barulho exterior, que você vai ouvir de Deus os grandes sonhos que Ele tem para você. É isso aí por hoje, espero que tenha te abençoado. Até mais, tchau.